nasci em Pemba e cresci em Nampula, que é parte norte de Moçambique, né? Desde pequena sempre gostei de desenhar na areia, casas. Adorava esse processo todo de dizer que aqui é o quarto, aqui é a sala. Era um processo que me entretinha por muito tempo. Depois, quando chegou a hora de escolher qual é o grupo por fazer, na décima primeira, né? O grupo A, B ou C, eu, como sabia desenho, escolhi o grupo C. E eu tinha muita facilidade em desenhar. Então, quando chegou a altura de escolher o curso, eu fiquei numa dúvida entre relações internacionais ou arquitetura. E acabei escolhendo a arquitetura porque era a área que eu não sentia dificuldades em me expressar. Então, concorri para a vaga de arquitetura na Universidade Lúrio, em Nampula, que é a universidade pública, e concorri também para a UEM, só que não fui aprovada para a UEM, fui aprovada para a Unilúrio e entrei em arquitetura e hoje já sou formada em arquitetura. Nesse caso, sou arquiteta, né? Eu cresci com a minha avó e eu sempre vi ela a construir, fazer casas, a viajar com ela. Então, meio que foi um curso natural para mim escolher arquitetura. Embora na família eu tenha tias que são estilistas e tenho dom para desenhar para essa área de moda, eu pessoalmente nunca fui inclinada para essa área de moda. Eu sempre fui muito simples nesse sentido. A avó era o quê? Era arquiteta ou... Não. Ela trabalhava com desenvolvimento comunitário. Quando eu digo ela construía a casa dela. Ela construiu mais de uma casa dela, pessoal, né? Então eu assisti esse processo, por isso é uma coisa muito natural. Não sei se isso influenciou para eu escolher a arquitetura, não sei. Nunca chegou assim a pensar em desistir e também nunca chegou a pensar que a arquitetura fosse uma profissão para mulheres. Não fosse para mulheres, quer dizer, fosse uma profissão, mas não, homens. Nunca pensei que a arquitetura fosse um curso só para mulheres. Ouvia falar da dificuldade de fazer o curso, mas eu conhecia o meu potencial, sabia que eu tinha capacidade de aprender e desenhar e tudo mais. Então, em nenhum momento passou pela minha cabeça que não era um curso que eu não podia fazer. Tanto é que a minha avó queria que eu fizesse medicina e eu automaticamente disse que não era uma coisa que eu realmente gostava. Então, eu estava mesmo firme desde o início que era a arquitetura que eu ia fazer. E ao longo do percurso, sim, ao longo dos anos, houve momentos em que eu questionei se era a mesma arquitetura que eu queria fazer, porque o curso em si é muito exigente e pode afetar muito o lado psicológico das pessoas, dos estudantes. Então, em vários momentos, ao longo dos anos, pensei mesmo se a arquitetura era o curso que eu queria fazer, mas sempre voltava para o mesmo sítio e consegui terminar a faculdade. E nesse momento em que pensava em desistir, o que é que te segurou? O que me segurou foi necessariamente a ideia de um dia eu poder criar as coisas sem necessariamente depender de um cliente. Por exemplo, a maior dificuldade de um arquiteto é poder idealizar algo de forma livre, sem a intervenção do cliente, ok? Porque isso se torna um limite, porque nós temos que fazer do jeito do cliente, da maneira como o cliente está a pedir. E quando nós estamos a trabalhar para alguém, é tudo na metodologia da pessoa para a qual nós trabalhamos. Nós nunca podemos criar uma nova metodologia, ou se criarmos, tem que ir de acordo com a que já existe ou que beneficia a pessoa que nós estamos a trabalhar, ok? Então, a minha ideia de um dia ser independente, dona do meu próprio escritório de arquitetura, é que sempre me manteve firme, porque um lado meu forte é a vontade de ser independente, né? E de criar projetos que realmente impactam de alguma forma positiva para a sociedade ou para a humanidade de forma geral. Sendo mulher, quando se cruza com algum cliente ou quando aparece alguém que precisa de alguma casa, de projetar algo assim, não há aquela desconfiança, tipo, essa é mulher, não vai ser capaz de fazer? Não, nunca houve dificuldade de gênero. Pelo contrário, os clientes sempre falam comigo de forma muito natural, como se simplesmente fosse uma profissional da minha área. O fato de ser mulher, nunca, pelo menos pessoalmente, nunca vivi
discriminação ou algo de género. Nem dentro da faculdade. Dentro da faculdade havia aquela ideia de que por serem mulheres, mas no final do dia, por exemplo mesmo, em todas as classes, todos os anos de faculdade, seja o primeiro, segundo ou terceiro, as mulheres sempre se destacavam ou sempre davam o seu máximo para terem projetos que realmente traziam novas ideias ou uma nova maneira de pensar. Tenho certeza absoluta que na faculdade ou qualquer faculdade de arquitetura, as mulheres realmente representam alguma coisa. Nunca vi necessariamente uma discriminação por ser mulher, porque mesmo os homens eram discriminados quando faziam algum projeto que não possuía os elementos ou os requisitos para ser aprovado. Então, nunca houve essa separação entre mulher e homem. Quantas mulheres assim é que estiveram no mesmo ano, na mesma sala, durante a formação? Falo daqueles que começaram consigo até, pelo menos até o final. Duas mulheres. Numa turma de 30, costumam ser 4 a 3, 2 mulheres ou até uma mulher por ano a concorrer ou a serem aprovadas, né? E não há dificuldade de interagir com o outro lado masculino? Não, nunca vi essa dificuldade. Pelo contrário, talvez porque falamos a mesma linguagem, temos o mesmo entendimento quando se trata de arquitetura, não necessariamente sobre gênero, feminino, masculino, mas porque nós estamos a falar aquela linguagem da arquitetura. Somos todos estudantes, estamos a aprender, estamos ali como colegas, então nunca senti essa separação de por ser mulher ou por ser homem, porque nós sempre tivemos exemplos dos nossos colegas que estavam nos anos mais avançados, com mulheres com projetos que realmente foram reconhecidos por docentes e tudo mais, e sempre serviram de inspiração. E como arquiteta, qual é a sua opinião em relação às nossas obras? Reclama-se muito disso. As estradas feitas, quer dizer, antes mesmo da inauguração, já estão ali esburagadas. No caso é da Júlio Nyerere, estou a falar de uma estrada que está no centro da cidade, ou pelo menos, quer dizer, uma zona VIP. O que é que faz aí? Qual é o problema? Primeiro, para te dizer que os arquitetos não necessariamente trabalham com o desenho de estradas. Quem trabalha com estradas são construtores, são engenheiros especificamente, ok? Segundo, uma outra coisa que pode influenciar na qualidade são o uso do material aplicado, ok? Porque aí nós teríamos que avaliar várias componentes. Quem são as partes envolvidas, qual é a metodologia da empresa, depois tem a avaliação, né, de custo e benefício, porque todo mundo quer ter mais valia, não necessariamente querer qualidade. Então são coisas que tem que se avaliar empresa por empresa, cliente por cliente, ok? Mas o que pode estar por detrás da fraca duração ou pobre duração das estradas, em termos de qualidade, é mesmo o uso de materiais que não correspondem ao nível de exigência de qualidade para a durabilidade, ok? Sim, não falo especificamente de estrada, mas falo também das obras em si. O aeroporto, por exemplo, aqui de Xongoe, de Filipe Nyusi, apresentou alguns problemas depois, alguns dias depois. Mavalane também, idem, foi a mesma coisa depois da reconstrução. São coisas para se avaliar, ok? O arquiteto não é um funcionário ou não é um trabalhador individual. Ele é parte de uma equipa. E a equipa de construção envolve o arquiteto, o engenheiro, envolve todos os técnicos de eletricidade, canalização, estás a perceber? Envolve também a qualidade do material a ser colocado, envolve também a metodologia ou as regras de execução de cada empresa que está a fazer a obra. Não são várias partes envolventes para avaliar o porquê da má execução de uma obra, ok? A principal costuma ser a qualidade do material, que tem um grande impacto na durabilidade das obras, mas também pode ser o mau cálculo do dinheiro, o mau design do arquiteto, mas com frequência costuma ser materiais de construção. Por quê?
porque quer-se ter mais custo e benefício, ok? Quer-se investir pouco e lucrar mais. Então, isso pode impactar muito nas obras. E isso é uma coisa que tu vais encontrar não só em arquitetura ou construção, vais encontrar em todas as áreas do mercado, seja com comercialização de produtos de primeira necessidade, como óleo, como azeite, açúcar, etc. Tu vais sempre encontrar essa questão de qualidade do material. Toalha, sapato, celular, água, é uma coisa que tu sempre vais encontrar. A questão de querer lucrar mais com menos investimento. Sim, então aí pode-se dizer que o governo, por exemplo, que contrata uma empresa que é para fazer alguma coisa, ou o município, pode estar a contratar um serviço sem muita qualidade, ou a pedir um serviço sem muita qualidade. Pode-se dar o caso, aí nós teríamos que entrar para falar mais de como é que funciona esse gerenciamento quando se trata de obras públicas ou de obras que têm como cliente o Estado. De certeza que tem a sua própria metodologia de operação ou de gerenciamento de cada obra, como é que eles fazem os acertos com o cliente, mas isso não envolve necessariamente os profissionais de arquitetura, de engenharia, etc. Aí já é problema mesmo de caráter, é problema mesmo de personalidade. Ok, aí nós teríamos que avaliar sobre a integridade das pessoas, se eles querem fazer o correto ou não, se eles querem se beneficiar individualmente ou não. Então, não posso fazer uma análise de julgar nessa perspectiva, porque aí estaria a difamar sem provas, porque isso é uma opinião pessoal. Okay? Porque todos nós observamos, vivenciamos como as coisas são feitas em Moçambique, como as coisas são feitas em várias partes do mundo, e nós podemos comprovar e ver que alguma coisa não está bem, que alguma coisa não está a ser feita, que realmente algo de negativo pode estar a acontecer por detrás de tudo que se faz para Moçambique. Mas, de novo, estaria a ser uma opinião pessoal e eu não teria como provar por experiência de que é isto. Mas, por exemplo, nós podemos falar sobre o caso das dívidas ocultas. Isso é uma grande prova que não vem de opinião pessoal, vem de prova com informação, com conteúdo para se ver, para assistir e confrontar de que realmente os nossos governantes não estão a olhar para a sociedade como prioridade. Estão a olhar para si próprios como prioridade. Percebes? Sim, então aqui pode-se dizer que o problema da má qualidade das obras é dos governantes, não dos profissionais que executam as obras, assim como está. Não estou a dizer isso. Estou a dizer que há várias partes para serem analisadas, ok? Porque tu podes ter um construtor que tem um bom fornecimento de material de qualidade, podes ter uma ótima equipe de engenheiro, de arquiteto, de técnicos de eletricidade, de pedreiros, tudo isso, e ainda assim ter um cliente que vem negociar com a construtora de que, olha, eu quero fazer esta obra, mas eu quero que ela saia mais barata. Então busquem outros materiais, façam isso o mais barato possível porque eu quero lucrar. Percebes? Aí nós estaríamos a olhar para o cliente como a parte ativa de propagar com a má qualidade da obra. Ou também pode existir construtoras que não têm bom material, que não têm uma boa equipe técnica, então eu não poderia apontar e dizer que, olha, o problema de todas as obras é isto. É caso por caso. De acordo com a minha experiência, de acordo com minha perspectiva, por coisas que eu já vi, já vivenciei, já analisei, e nem sempre, falando de obras, estou a falar de obras, eu não estou a falar de saúde, não estou a falar de questões financeiras da sociedade. Falando de obras públicas. Falando de obras públicas, pode ser sim o caso de ser o cliente. O cliente necessariamente pode ser o Estado, ok? Então aí isso pode ser um grande fator que influencia para a má qualidade de uma obra, porque nós sabemos como o nosso Estado funciona, os nossos governantes funcionam, né? Querem se beneficiar, querem lucrar mais e
já sabemos qual é o resultado. Vamos lá. A nossa sociedade se interessa assim tanto pelo arquiteto? Ou é aquela coisa de aí também posso fazer aquilo ali? O arquiteto é muito caro para um cidadão de classe média, assim, moçambicano, possa contratar um? Tem várias variantes. Existem clientes que estão preparados sim para pagar um arquiteto, ok? Pode ser a partir da classe média para a classe superior, mas a classe baixa não está preparada para pagar um arquiteto, porque há muita responsabilidade para um arquiteto ou um engenheiro, qualquer que seja o projetista profissional, né? Porque há muita responsabilidade, porque vai que o desenho é mal feito, é construído, 5 anos depois ele cai, quando se avalia vê-se que na verdade é problema do desenho, vão ter que procurar o projetista e ele tem que arcar com essas consequências. Então não é só pelo dinheiro, é pela responsabilidade. Tanto é que quando se entrega um projeto, tem um documento que chama termo de responsabilidade, onde o arquiteto responsável pelo desenho, pela obra, assina e coloca lá a sua documentação. Então é uma responsabilidade muito grande. E outra coisa é a falta de conhecimento sobre o que é um arquiteto, o que é um engenheiro, o que é um técnico, porque um técnico pode sim fazer um projeto de construção, em termos de nível muito básico, habitações, coisas do gênero, ok? Os engenheiros são treinados especificamente para fazer o cálculo estrutural, para ver como é que o edifício pode permanecer firme, estável e com grande durabilidade. O arquiteto, a sua área é o design do edifício, como é que esse edifício vai funcionar, como é que esse edifício vai se parecer, vai ser retangular, vai ser circular, como é que vai ser distribuída as áreas internamente, onde é que vai ser, se for uma casa, a sala, onde é que vai ser o quarto. É um processo todo para ser analisado. O arquiteto não estuda só a funcionalidade dos espaços internos, tem que estudar sobre o clima da região em que se vive. Não é só pôr janela, tem que saber o tipo de janela, como é que vai abrir essa janela. Não é só pôr porta, tem que ver o tipo de porta, o material de porta. Não é só fazer o desenho da casa, é como vai fazer o desenho da casa, para onde vai estar virada, qual é o solo da casa vai estar construída. Então, são vários fatores para serem analisados. Cada profissional tem a sua parte, mas todos trabalham em conjunto. É tipo o médico, o enfermeiro, e tem outras partes envolventes, mas isso é tudo que eu sei. Os médicos dão assistência aos médicos. Os médicos tu vais encontrar de idade, vais encontrar cardiologista, vais encontrar neurologista, vais encontrar oftalmologista, percebes? Mas todos eles são profissionais da área de saúde. Então a mesma coisa funciona para a área de construção. Tens arquitetos, tens engenheiros, tens técnicos, mas todos eles trabalham em conjunto para uma obra. Okay? Essa falta de conhecimento da nossa sociedade não cria falsos arquitetos, um técnico que se intitula arquiteto? Pode sim, com muita facilidade, não é? Ele pode também se chamar de técnico que faz projetos de arquitetura e acabou. E qual é a importância do arquiteto assim na sociedade? Ok, por exemplo, quando se trata de edifícios, de edificações, a arquitetura diz muito sobre o tempo em que se vive e onde se quer chegar. Existem arquiteturas que vêm falar sobre um tempo que já passou. Não sei se já tiveste a oportunidade de visitar um museu de Mafalala. Nada, não. A Mafalala é uma zona onde o tipo de construção é sempre de chapas de zinco, pau a pique, ok? E a arquitetura usada lá foi feita especificamente para o edifício se integrar ao estilo arquitetônico da zona. Então, se tu fores para lá, tu vais encontrar edifícios que contêm chapas de zinco. As fachadas todas englobam esse material que é muito comum na zona de Mafalala. Era uma mensagem para se transmitir à comunidade de que, olha, esse edifício faz parte dele, percebe? Museu de Mafalala. E lá dentro tu vais encontrar um monte de fotos, um monte de materiais que foram preservados para contar uma história de todas as grandes figuras, né? A Noêmia de Souza, acho que é Noêmia de Souza, José Caveirinha, as outras grandes figuras que viviam em Mafalala. Então a arquitetura pode ser usada também de forma cultural. Foi essa a estratégia usada para o Museu de Mafalala. Ou pode ser usada simplesmente para falar de um tempo futuro.
Infelizmente, nós não temos edifícios tão extravagantes aqui em Moçambique, mas fora de Moçambique, tu olhas para certos edifícios, a maneira como eles foram elaborados, fala de um tempo muito futurístico. Edifícios circulares, ondulares, em formas que realmente tu olhas e não percebes onde é que começa, onde termina. Então, aquilo é uma forma de trazer o futuro para o presente, para programar a mente da sociedade de olha, este é o uma mensagem para integrar esse edifício na sociedade de várias formas.